Ó, exercícios terapêuticos. Aqui a gente fala da cinesioterapia. Quais são os pontos importantes? Primeira coisa, a gente saber que a gente tem divisões na cinesioterapia. Uma das divisões são exercícios para amplitude de movimento. Então, passivo, produzido por uma força externa, sem contração muscular voluntária, paciente em coma. Ativo assistido, realizado voluntariamente com a ajuda do terapeuta do aparelho. Assistido vem de assistência, de ajudar. E ativo livre, realizado voluntariamente. Normalmente, as técnicas de treinamento funcional são exercícios ativos, como sentar e levantar, subir e descer degrau, marcha, tá? Exercícios de coordenação, todos exercícios ativos. Destaques: alongamento. As técnicas de alongamento, elas são diferentes das técnicas de ADM. Por quê? Ela não trabalha só a amplitude de movimento da articulação, mas ela também trabalha a extensibilidade do músculo e dos tecidos periarticulares. Então a gente pensa ali tendão, ligamento, as estruturas que estão ao redor da articulação. Quando que a gente faz alongamento? Quando a ADM está limitada e os tecidos moles, músculos, ligamentos, tendões, perderam a extensibilidade devido à aderência, contratura, tecido cicatricial, quando tem encurtamento do músculo. Ou quando a restrição da mobilidade prejudica e leva à deformidade. Então, a pessoa tem, por exemplo, hipertonia, paciente com AVC, tá? Tem hipertonia. Essa hipertonia deixa ele num padrão ali de braço fletido, e pode gerar deformidades, por exemplo, o cotovelo não estica mais. Então, a gente trabalha para manter essa flexibilidade. Parte mais importante de alongamento são os tipos de alongamento. Então, a gente tem o alongamento manual, passivo ou assistido. Passivo, o terapeuta faz, como nessa imagem aqui, ó, uma força externa promove, então, o alongamento, além do ponto de resistência do tecido. Né? Todo mundo aqui já deve ter feito alongamento em algum paciente e a gente vai até o limite desse tecido e força um pouquinho mais, tá? Normalmente o passivo a gente usa em fases iniciais de lesão e quando o paciente não tem controle neuromuscular, ele não consegue fazer sozinho. Assistido, a gente ajuda o paciente, mesmo sentido que a gente pensou do exercício. Autoalongamento, a pessoa faz sozinha. O que que o fisioterapeuta faz? Ensina, passa a instrução e supervisiona, principalmente estabilização e alinhamento, se o paciente está fazendo certo. Não sei se vocês já viram, né? Às vezes a gente vê pessoas, ó, alongamento de tríceps é aqui, né? Às vezes a gente vê pessoas fazendo assim, né? Porque sai do alongamento, do alinhamento, pessoal, beleza, ele continua alongando, mas essa região lateral não tem o foco no tríceps, tá? E o que vem mais caindo em provas, inclusive em provas da IDECAM, são as técnicas de facilitação e inibição neuromuscular, tá? Ah, só esqueci aqui, tem alongamento mecânico quando usa algum equipamento. Então, nessas técnicas aqui, a gente tem a chamada técnica de energia muscular, a mobilização articular, a mobilização de tecidos moles e a mobilização neural. Isso pelo Kisner, né? A divisão que o Kisner usa, que é aquele livro de exercício terapêutico, que é o principal livro que a gente tem, é o livro que a IDECAM segue, tá? Na técnica de energia muscular, gente, é a que mais cai. Contração, relaxamento, tá? Na contração, relaxamento, que também pode ser chamado de alongamento PNF, o músculo é primariamente alongado até o ponto de limitação. Aí o paciente faz uma contração isométrica. Pelo PNF é 7 segundos, mas tem técnicas diferentes que fala outro tempo. E daí o membro é passivamente movido até a amplitude que estava anteriormente limitada. Bem, eu estou falando isso porque vamos dar uma olhadinha aqui numa questão da IDECAM, tá? Fala o seguinte, sobre a técnica manter relaxar com reversão lenta, que é essa técnica de contração-relaxamento, tá? Primeira alternativa aqui, acompanha aí comigo, por favor. A base fisiológica é o princípio da cocontração do agonista ao movimento. B. Após a contração isotônica, deve-se realizar uma contração isométrica no padrão agonista por 20 segundos e apenas uma vez, sem repetição. C.
Nesse método, nenhum movimento é permitido na contração isométrica, e esse é o método de escolha quando a restrição articular é acompanhada por espasmo e dor. E D, utiliza-se nessa técnica a inibição recíproca, na qual a parte corporal é movimentada ativamente no padrão agonista até o ponto de uma limitação indolor, e na sequência uma contração isométrica é realizada no padrão antagonista. Pessoal, tá com uma descrição mais difícil aqui do que a gente viu ali. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que usar as informações que a gente tem, tá? Então, olha só, primeira coisa, a gente vai ampliando aqui a nossa discussão, tá? A base fisiológica é o princípio da co-contração? Não, pessoal, nessas técnicas, né, na técnica de manter, relaxar, contração, relaxamento, a base fisiológica é a inibição recíproca, tá? Então, vamos ampliando aí a nossa base de conhecimento. Então, aqui eu poderia colocar, a base fisiológica é inibição recíproca, tá? É essa base fisiológica que a gente tem. Aí, aqui na segunda fala, após a contração isotônica, deve-se realizar uma contração isométrica no padrão agonista. Eu sei que isso fica meio difícil, pessoal, mas a gente não vai usar necessariamente o termo contração isotônica. Então, para ajudar, assim, a facilitar na hora de responder. Eu estou entre a letra C e a letra D, tá? Na C fala assim: nesse método, nenhum movimento é permitido na contração isométrica. E esse é um método de escolha quando a restrição articular é acompanhada por espasmo e dor. Bem, pessoal, nenhum movimento é permitido na contração isométrica. Isso para mim está meio confuso, tá? Para mim isso não faz sentido, porque se eu estou fazendo uma contração, mesmo que isométrica, eu tenho um movimento, eu tenho uma ação muscular. E na D fala, utilize-se nessa técnica a inibição recíproca, tá certo? Na qual a parte do corpo é movimentada ativamente no padrão agonista. Então, é isso aqui. Leva aí o movimento até o ponto de limitação. Aí, pede para o paciente uma contração isométrica, tá? Então, ó, aí vai até esse ponto de limitação indolor. Na sequência, uma contração isométrica é realizada no padrão antagonista. Então, o padrão de alongamento aqui é levar a perna para cá, certo? Esse seria o padrão agonista. A contração isométrica, gente, é o seguinte: o terapeuta segura e o paciente empurra contra. Isso é contração isométrica. E aí, depois, relaxa e continua o movimento. Então, a alternativa correta é a letra D. Eu sei que está numa linguagem mais complexa, mas é isso que a gente tem que ir interpretando. E aquelas que vocês identificarem, isso pode acontecer na prova de vocês, tá? Aquelas que vocês identificarem como uma alternativa claramente difícil, você pega, desculpa, claramente errada, você pega e já elimina, que é a A e a B, tá? Mas entenderam como é que funciona? Então, ó, leva-se até o ponto de alongamento padrão agonista. É isso aqui que a banca quer dizer, que é esse padrão, por exemplo, do alongamento dos isquiotibiais. Faz a contração isométrica que você resiste, o terapeuta resiste e o paciente faz a contração. Por isso que tem essas setinhas aí de encontro. E depois relaxa, tá? Então, esse é o contração relaxamento, tá bom? Aqui está descrito de outra forma, na prova pode aparecer um pouquinho diferente, mas tenta lembrar desses termos, tá? Que são termos importantes. Contração isométrica e inibição recíproca. Já vai te ajudar muito a eliminar, né, as alternativas como a gente viu ali. Então, gente, esse contração relaxamento, aqui a banca ela usou, ó, vamos só ver aqui, ó, manter relaxar com reversão lenta. Essa técnica aqui, alongamento PNF, é a mesma técnica, é essa que eu acabei de descrever, tá? Contração do agonista. Então, se vocês estiverem sentados, estica o joelho e puxa o pé para trás. A gente sente um alongamento dos isquiotibiais, certo? Agora, contrai o quadríceps com mais força. Estou fazendo aqui. O que que acontece, gente, a hora que eu contraio o quadríceps com mais força? Eu aumento
essa é alongamento do isquiotibiais. Contração do agonista. Que músculo que estendeu o joelho? Quadríceps. Eu contraio o quadríceps com mais força, contração do agonista. Mobilização articular, a gente já vai ver daqui a pouquinho. Tecidos moles e neural, gente, não vejo caindo em prova, não vou gastar o tempo de vocês com isso. Mas, de qualquer forma, eu coloquei o livro do Kisner lá no nosso Drive, e se vocês quiserem estudar e tiverem tempo de estudar o capítulo de alongamento, especialmente o capítulo de mobilização articular, que eu já vou falar, estudem, tá? Então, pega, por exemplo, hoje à tarde, se você estiver tranquilo, lê o capítulo de alongamento, lê o capítulo de mobilização articular. Porque se cair uma questão mais difícil, você amplia a sua chance de acertar, tá bom? Então, vou deixar essa recomendação. A questão, então, né, que caiu recentemente foi essa aqui. Mobilização articular. A mobilização articular, gente, são técnicas que utilizam aqueles movimentos artrocinemáticos, vocês lembram? Que é aquele movimento de um osso em relação ao outro, também chamado de movimento acessório ou movimento secundário. Existem níveis de técnica, então isso aqui, pessoal, eu recomendo decorar. Grau 1, oscilação rítmica de pequena amplitude no início da DM. Grau 2, oscilação rítmica de grande amplitude dentro da DM, sem alcançar o limite. Então, por que eu sugiro que vocês imprimam ou anotem isso também para aquele caderninho, para aquela revisão na última semana? Porque também as bancas, em geral, vêm cobrando muito. No enunciado, coloca assim, oscilação rítmica de pequena amplitude no limite da mobilidade disponível, forçando a resistência do tecido. E pede para você marcar qual é o grau. Grau 1, 2, 3, 4, 5. Eu li aqui o grau 4, tá? Então, se você não souber, não consegue responder. Eu acho que é interessante guardar isso aqui. É bem cara da IDECAM colocar questão difícil com isso aqui, tá? E vai ser questão difícil, tá bom? E então, pessoal, a gente deve estudar essa tabelinha, tá? Não vou ficar lendo aqui tudo com vocês, mas vocês recomendo que estudem. E também tem como a gente separar. As técnicas grau 1 e 2 são muito utilizadas para tratar dor. E as técnicas 3 e 4 para tratar amplitude de movimento, alongamento. E a técnica 5 é a técnica de thrust, aquela que estrala, que é muito utilizada na osteopatia, na quiropraxia, por exemplo. Então, tudo isso pode cair na prova, questões médias para difíceis. Mas olha a questão que caiu recentemente, eu vou colocar 2017, que é o que a gente tem acesso, na prova IDECAM. Essa aqui eu acho muito difícil. Vê o que você acha aí, tá? A gente vai abordar esse assunto aqui comentando a questão. Então, tá aqui, ó. Para alcançar sucesso com a aplicação das técnicas de mobilização das articulações periféricas, como na articulação glenomeral, o posicionamento do terapeuta e do paciente pode fazer toda a diferença. Sendo assim, correto afirmar que. Então, vamos lá. Alternativa A: o deslizamento caudal está indicado para aumentar a abdução e para a reposição da cabeça do úmero, se estiver posicionada anteriormente. Eu deixei aqui o comentário, gente, que facilita da gente observar. Essa aqui é a manobra de deslizamento caudal. Então, o paciente com um braço em abdução pode ter diferentes graus, tá? De abdução mais baixo, 90 graus, mais alto, tá bom? E aí você empurra a cabeça do úmero para baixo. Até o ponto que fala, gente, nessa parte aqui de deslizamento caudal, em aumentar a abdução, até que fala em reposicionar a cabeça do úmero, tá certo. Mas esse reposicionamento é quando ele tiver deslocado para cima. Por quê? Porque você vai empurrar para baixo, tá? Você vai empurrar para a direção inferior. Então, não é quando estiver posicionado superiormente, tá joia? Então, conseguiram entender? Ó, na B fala o seguinte: no caso de deslizamento glenomeral, a força mobilizadora deve ser aplicada com as mãos posicionadas superiormente e desliza o úmero para a lateral.
Então, gente, se eu coloco a força superiormente, eu deslizo o húmero para baixo, tá? E também não explicou para gente se a gente está empurrando para caudal, para anterior ou para posterior. Mas pensa o seguinte, ó, se eu posiciono a mão aqui em cima, eu empurro para baixo. Se eu posiciono a mão aqui na frente, eu empurro para trás. Se eu posiciono a mão aqui atrás, eu empurro para frente, tá? Então, essa questão aqui, ela está incorreta por conta dessa questão do lateralmente. A C. Em caso de tração no eixo longo, a força mobilizadora vem da mão em torno do braço, tracionando caudalmente à medida que transfere o peso do corpo inferiormente. Eu sei que está difícil, pessoal, mas tem uma imagem aqui de tração. Eu sei que é uma imagem do joelho. Mas, ó, quando a gente faz tração, a gente separa a superfície, tá? Isso melhora a mobilidade e diminui a dor. No caso aqui do braço, tá falando, ó, você faz a tração no eixo longo do húmero, segura em torno do braço e traciona, tá? À medida que puxa caudalmente o peso do corpo, né? Então, você puxa o peso do braço de forma caudal e inferior, beleza? É essa a nossa resposta. E na letra D fala, deixa eu marcar aqui que eu esqueci de marcar. Para a progressão do deslizamento caudal, sua indicação é aumentar a abdução quando a amplitude se aproximar de 90. Deve-se acrescentar a rotação interna do húmero no final da amplitude à medida que o braço se aproxima de 90. Pessoal, sempre que a gente faz rotação interna, estou fazendo rotação interna aqui, tá? O que que acontece? Bloqueia a abdução. Então, não é rotação interna. Vou fazer rotação externa agora. Ó. É rotação externa para a gente poder fazer toda a abdução, tá? Então, aqui não seria rotação interna, seria rotação externa, beleza? Pessoal, para mim, essa aqui é uma questão difícil, que aprofunda o conhecimento de mobilização articular. É por isso que eu recomendei ali atrás. Se vocês tiverem tempo, tá? Pega o Kisner, tá lá no Drive, para quem não tem o livro físico, e leia o capítulo, na minha opinião, de alongamento e de mobilização articular. Todas essas técnicas que estão descritas aqui estão lá. Se você fizer uma leitura atenta, com atenção, aparecendo uma questão rebuscada, começa porque está com uma escrita difícil, né? Você consegue acertar a questão, tá? Então, essa aqui é a minha recomendação para vocês, beleza? Então, pensem nisso, se der tempo, coloca aí. Exercício resistido. Nas provas de concurso atuais, é o que vem mais caindo, é questões de exercício resistido. Eu não achei da IDECAM aqui, mas a gente precisa, né, ilustrar isso. Então, no exercício resistido, pessoal, a gente pode trabalhar com 3 variáveis: força, potência e resistência à fadiga. Aqui está bem descrito para vocês. Então, ó, a força é a habilidade do tecido contrátil de produzir tensão, uma força resultante baseado na demanda do músculo, naquilo que o músculo precisa. É a maior força mensurável que pode ser exercida por um músculo ou grupo muscular para vencer uma resistência. Treinamento de força, isso aqui é a parte mais importante que a gente tem, tá? Então, treinamento de força. Quando a gente pensa em treinamento de força, a gente vai fazer o seguinte, ó, uma quantidade relativamente baixa de repetições, então pouca repetição, guarda isso, com uma carga maior, uma alta carga, tá? O aumento da força ocorre primeiro. Ah, desculpa, deixa eu ficar aqui, então, nessa primeira parte. Decorem, gente, treinamento de força, pouca repetição com muito peso, ok? Outro ponto importante, aí agora está aqui embaixo. As adaptações, o ganho de força, primeiro acontece por adaptação neural. Então, o primeiro resultado que você tem quando você começa a fazer musculação é adaptação neural. Os seus motoneurônios recrutam mais fibras musculares. E o segundo resultado, né? Então, se você mantiver os exercícios de força, se você mantiver sua ida à academia, aí você promove aumento da fibra muscular, hipertrofia, que é ficar mais forte, bombado, vamos dizer assim. Mas decore aí, gente, a primeira adaptação, a primeira modificação no treino de força é por adaptação neural e a segunda por alteração no tamanho das fibras.
Potência. Não cai muito em prova, gente, mas sempre que falar em potência, é a união de força com velocidade no movimento. Quando a gente pensa em potência, então, a força é o elemento básico para desenvolver velocidade. E a gente pode trabalhar a potência de duas formas: aumentar o trabalho que o músculo precisa fazer em um período de tempo, então fazer mais repetições em 10 segundos, ou reduzir o tempo, fazer tipo 10 repetições que você fazia em 10 segundos, fazer em 5 segundos, porque a potência está relacionada com velocidade. E resistência à fadiga é quando a gente faz muita repetição com pouca carga. Então, lembra que quando eu falei em força, a gente falou em pouca repetição com muita carga? Quando eu falo em resistência à fadiga, eu faço muita repetição com pouca carga, tá? Então, ó, quando vem aqui para o ladinho, fala assim, ó, carga leve por várias repetições, tá? O elemento principal nesse teste de treino de resistência à fadiga é contração muscular de baixa intensidade com um grande número de repetições. É isso que está escrito aqui do lado. E os músculos aqui, gente, na resistência à fadiga, eles se adaptam por aumento da capacidade oxidativa metabólica. Ou seja, você estimula mais a formação de fibras musculares do tipo 1, que é aquela fibra de contração lenta que tem alta resistência à fadiga, tá? Então, é esse tipo de informação aqui que a gente tem que guardar. Isso aqui que eu anotei, que eu destaquei, gente, tem que decorar, tá bom? Então, decorar realmente, beleza? E depois, pessoal, tem essa tabelinha que é extremamente importante, que cai muito em prova, que é do Kisner também, e que relaciona fatores que afetam a geração de tensão no músculo, tá? Eu acredito que eu já tenha passado para vocês essa tabelinha nas aulas anteriores, na aula de fisiologia muscular, mas eu tô aqui para reforçar ela. Decorem, pessoal, decorem, tá? Então, ó, área de secção transversa do músculo. Quanto mais largo o diâmetro muscular, maior vai ser sua capacidade de gerar força. Quanto mais largo o diâmetro. Arranjo das fibras musculares. Fibras penadas e multipenadas produzem força mais elevadas. Fibras fusiformes, que são fibras longas, produzem menos força. Então, quando a gente pega um músculo penado, como quadríceps, gastrocnêmio, deltoide, bíceps, a gente tem mais força. Quando a gente pega músculo comprido, como os lumbricais, o sartório, a gente tem menos força. Fibras musculares, tipo 1 e tipo 2. Já decoraram o tipo 1? Então, vamos só lembrar aqui, ó. Tipo 1 é a fibra tônica. É aquela fibra de contração lenta. Lembra que eu falo para vocês assim, ó? Tipo 1, contração lenta. Que a gente pega o 1 aqui e lembra do L de lenta. Contração lenta, alta resistência à fadiga, fibra oxidativa, metabolismo aeróbico, mais ATP, mais mitocôndrias, mais vasos sanguíneos, fibras vermelhas. A tipo 2 é o contrário, tá? Então, ó, quando a gente tem músculos com muita fibra tipo 1, com uma quantidade maior de fibra tipo 1, a gente tem baixa produção de força, baixa velocidade de desenvolvimento e resistência à fadiga alta, tá? Só para completar aqui. Quando a gente tem fibras mais do tipo 2A e 2B, rápida produção de força, rápida fadiga, tá? Lembrar disso também. Relação comprimento-tensão do músculo. O músculo produz maior tensão quando está próximo da posição fisiológica de repouso ou perto dela no momento da contração. O que quer dizer isso, gente? Se eu estou com o meu bíceps aqui, ó, estou com o cotovelo esticado, e eu faço o exercício, eu produzo mais força do que se eu fizer dessa posição aqui, que o bíceps já está encurtado. Então, já estou com flexão do ombro, flexão do cotovelo, a força que eu produzo aqui é menor. Quanto mais próximo da posição fisiológica do músculo, né, relaxado,
melhora a contração. Unidades motoras. Quanto maior o número de unidades motoras e sincronização do disparo, maior força, né? Se a unidade motora for maior, o motoneurônio vai também produzir mais força. Quanto maior a frequência de disparo, maior força. É o que tem que guardar. Quanto aos tipos de contração muscular, o que produz maior tensão, primeiro a excêntrica, depois a isométrica e depois a concêntrica. Guardar isso também. E quanto à velocidade de contração, ó, na contração concêntrica, a maior velocidade gera menos tensão, na contração excêntrica, a maior velocidade gera maior tensão. Decorem essa tabelinha, gente. Cai muito, 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 muito. E só para lembrar que a gente falou das contrações, então, né? A que gera maior força é a excêntrica, depois a isométrica e, por último, a concêntrica. Isocinética, velocidade, lembra sempre disso, gente. Falou em isocinética, velocidade constante. Palavras-chave da concêntrica: aproximação dos segmentos, encurtamento do músculo e aceleração, tá? Palavras-chave da excêntrica. Deixa eu só tirar aqui para a gente poder enxergar melhor, só um minutinho. Palavras-chave da excêntrica, tá? Aí a gente fala em afastamento das estruturas, alongamento da fibra muscular e desaceleração. Pontos de destaque, então, que a gente tem. E lembrar que a contração... Ai, desculpe. A contração isométrica é a contração estática, é aquela que não tem movimento do ângulo articular. Então, não muda o ângulo articular. Essa aqui é a isométrica. Lembrado, pessoal? Importante, tá? E para fechar esse conteúdo, para mim, importante são os exercícios pliométricos. O que eu tenho que lembrar de exercício pliométrico que eu respondo aí, né? A maior parte das questões, interpretando, claro, a questão, tá? No exercício isométrico, a gente usa o ciclo de alongamento e encurtamento, que é a combinação de ação excêntrica seguido pela concêntrica. Então, quando eu agacho, eu faço a fase excêntrica ou a fase de alongamento, tá? De acúmulo de energia. E quando eu pulo, eu faço a fase concêntrica. Então, eu armazenei energia a hora que eu abaixei e na hora da explosão eu uso essa energia. Por isso que fala nessa associação de movimentos. A maior parte das questões, elas se ligam, elas estão relacionadas com esse ponto, tá bom? Bem, pessoal, então esse aqui é um conteúdo importante que a gente tem em relação ao exercício pliométrico. E eu já vou entrar aqui em outro tópico da nossa aula de hoje, que é a fisiopatologia. Eu falei lá no começo da primeira parte para vocês o seguinte: na fisiopatologia, eu vou passar para vocês os conhecimentos básicos que a gente tem na patologia, nas lesões, especialmente lesões musculoesqueléticas. Quando a gente for ver fisioneuro, fisioorto, fisiocardio, a gente vai falar das principais patologias, que são as principais doenças, tá? Vou fazer um resuminho de cada uma delas, tá bom? Mas nesse momento, pessoal, vamos primeiro ver esse conhecimento aqui, depois agrupar com tudo que a gente falou até agora, tá? Então, quando a gente fala numa lesão do sistema músculo-esquelético, que a gente vai aplicar o tratamento fisioterapêutico, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essa lesão se divide em estágios: estágio agudo, subagudo e crônico. Estágio agudo, fase de coagulação e inflamação, tá? A área apresenta-se vermelha, quente, edemaciada, dolorida. Sinais flogísticos: dor, calor, rubor, tumor, que é edema, e limitação da função. A dor está presente sem qualquer movimento, ou seja, tem dor no repouso. Em geral, dura de 48 a 72 horas, podendo se estender, dependendo da lesão. Vamos lá, gente. Fase aguda. Qual que é o principal recurso do que a gente viu até agora na nossa aula de hoje?
Tenho certeza que todo mundo pensou isso, né? Crioterapia, ok? Fase subaguda. Na fase subaguda, a gente tem dois processos: um processo migratório e um processo proliferativo. Processo migratório, as células de reparo tecidual vão se encaminhar para aquela região que teve lesão. Proliferativo, as células vão começar a gerar o tecido cicatricial, formar a cicatriz, principalmente por colágeno. O que o paciente sente? Normalmente, a dor vai acontecer só o movimento ou atividades específicas, então a dor já diminuiu. Em geral, dura 10 dias a 6 semanas. É muito amplo porque depende da lesão, tá? E no estágio crônico? Estágio crônico, gente, é o de remodelagem. Então, lembra que eu falei assim, que se tiver um buraco na parede, primeiro você coloca lá a massa e depois você vai lixar para tampar aquele buraco? Então, a remodelagem para esse processo de cicatrização é a fase final, quando a gente vai ter o refinamento. Vamos pensar numa lesão de ligamento, como o entorse do tornozelo, tá? Atingindo o talo fibular anterior. O que vai acontecer? Primeiro vai depositar um monte de colágeno lá para formar a cicatriz e depois vem o refinamento. A dor, em geral, ocorre após alguma atividade e pode durar de 6 meses, 6 semanas a 12 meses. Isso varia muito também porque depende da lesão. E agora a gente vai relacionar com o que a gente falou até agora na aula, pessoal. Fase aguda, primeiros 3 dias. O paciente tem edema, dor à palpação, movimento. Modalidade, gente, crioterapia, estimulação elétrica para dor, que é o TENS, compressão intermitente, que vai ser o enfaixamento, laser de baixa potência e repouso. Aqui, a gente pode utilizar os conhecimentos, os princípios do protocolo Priceman, tá? Então, só para a gente pensar que fase aguda, a gente quer melhorar o conforto do paciente, diminuindo o quadro inflamatório, fazer proteção do local, restaurar a ADM livre de dor, se possível, retardar a atrofia muscular, minimizar os efeitos nocivos da imobilização e da restrição da atividade, manter o condicionamento cardiovascular e promover independência em programa domiciliar. Principal recurso, protocolo Priceman, que é um M aqui, ele sempre aparece trocado, que é a sigla, gente, para as palavras em inglês. Proteção, tá? Proteger a área. Rest, repouso, tá? Absoluto ou relativo, depende da lesão. Ice, que é gelo. Compression, compressão, como enfaixamento, uso de meias elásticas. Elevação, colocar a perna para cima, quando é membro inferior. Terapia manual, a depender do caso, pode aliviar a dor, tá? Como, por exemplo, uma tração. Mobilização precoce, a depender do caso, se não tiver restrição do movimento, a gente pode começar alguns exercícios muito limitados. E medicação, que é de prescrição médica. Eu sei que existem resoluções do COFITO que fala, tá, não, gente, para concurso, medicação é prescrição médica, tá? Não esqueçam disso. Bem, nessa segunda parte aqui, ó, resposta inflamatória continuada e reparo fibroblástico, essa resposta inflamatória aqui, ó, é o efeito migratório, tá? Que a gente colocou ali. Então, a gente já está aqui na fase subaguda, mas eu dividi em duas partes, porque tem uma parte mais próxima da lesão, uma parte mais longe. Quando diminuiu ali aquela inflamação maior, a gente continua com crio, estimulação elétrica que é TENS, compressão, laser e começa exercício de amplitude de movimento leve. Lembra que está falando aqui, ó, restaurar a ADM, mas começa levezinho, tá? Passou alguns dias, o paciente está melhor. Aí, pessoal, no final da fase subaguda, eu já posso usar termo. Para que eu posso usar termo? Lembra lá da termoterapia? Para ajudar a chegada de células para reparo fibroblástico, para estimular o fibroblasto, que é a célula que sintetiza colágeno, a sintetizar colágeno. Basicamente é isso. A estimulação elétrica TENS ou FES, TENS se tiver dor, FES para ajudar a manter trofismo,
Laser de baixa potência, compressão intermitente, amplitude de movimento e fortalecimento. Então, normalmente aqui, ó, a gente já evolui com fortalecimento, tá? Que está relacionado ao retardo da atrofia muscular, inicialmente com exercício isométrico, sem forçar ali a região, tá? Leve. E quando a gente fala na fase crônica da lesão, então o paciente já quase não sente dor, só quando faz, por exemplo, um exercício mais pesado. Aí a gente já pode lançar a mão, ó, de ultrassom, a estimulação elétrica tem isofia se tiver dor ou precisar de força. O laser pode continuar, porque o laser é um cicatrizante. Diatermia por ondas curtas e microondas, se for o caso, tá? Para trazer mais células, vasodilatação, relaxamento. Trabalhar amplitude de movimento, fortalecimento e atividades funcionais, que daí já vai até para aquela parte de treino pliométrico que a gente falou, né? Fase final. Então, gente, começa com o protocolo Priceman. Critérios para progredir: melhora da dor, desculpa, melhora da DM, diminuição da dor, melhora da força. Na fase aguda, desculpa, subaguda, fortalecimento intermediário, dinâmico ativo, retorno às atividades, restabelecer a DM indolor, retardar a atrofia, sem exacerbar a dor, então no limite do paciente. Critérios para progressão: ADM funcional indolor, sem dor ou desconforto, exame físico satisfatório. Aí a gente vai para a fase crônica, que é o equivalente, né, na fisioterapia, ao retorno às atividades habituais, aumentar a força, a resistência, aumentar a potência, aumentar o controle motor, treino de equilíbrio e propriocepção, treino de marcha, treinos funcionais, por exemplo, treino de exercícios, tá? Então, gente, isso aqui tudo é importante e a gente acaba de relacionar o que a gente viu na aula como um todo. E que na hora da prova, muito cuidado, presta atenção aqui. Pode aparecer lesão do ligamento talofibular no entorse, pode aparecer lesão do LCA, pode aparecer lesão da articulação acromioclavicular, pode aparecer a lesão que for. Aplica esses conhecimentos que você vai conseguir interpretar a questão. Então, lembra, gente, que é impossível a gente estudar todas as doenças. É impossível. A gente não vai conseguir estudar. E mesmo que a gente estudasse, a gente levaria uns 5 anos para estudar tudo, e aí a hora que você chegasse na prova, você já não ia lembrar de muita coisa. Então, você tem que otimizar a sua preparação, otimiza o seu conhecimento. Essa aqui é a base do tratamento fisioterapêutico em lesões musculoesqueléticas. Então, aparecer a lesão que for, utiliza essa base, interpreta a questão, tá? Isso é importante, beleza? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a segunda parte da aula.